Obrigado, gente. Já foi apresentado. Então, obrigado por você estar aqui. Muito bom estar com você. E o tema sobre o qual eu vou falar é esse tema que está aí na tela para vocês: sacrifício no Novo Testamento, nos pais da igreja, a morte de Cristo, dos primeiros cristãos e sua eclesiologia sacrificial. Já é uma coisa suficientemente ampla, né? E o título originalmente não era esse. Quero dizer aqui para vocês. O Davi, quando ele começou a conversar comigo sobre isso, ele me deu uma ideia mais ou menos e eu criei um título lá. E eu vi que ele não gostou do título que eu criei, e aí ele mesmo criou esse título aqui, ele deu uma modificada lá e tal. E eu achei ótimo que ele fez isso. Vou explicar para vocês por quê. Porque isso me dá a liberdade de me revoltar com o que ele fez e falar do que eu quiser aqui. Então, na realidade, a gente vai falar sobre sacrifício em geral aqui, e eu garanto que em algum momento a gente vai chegar na queda do Império Romano. Segura aí. Então, misericórdia quero e não sacrifício. Essas palavras de sabedoria, registradas 2 vezes no Evangelho de Mateus, nos parecem muito sensatas hoje, muito libertadoras, inclusive. Como é de amplo conhecimento, não surgiram com Cristo, mas são repetição de palavras que são do profeta Oséias, do Antigo Testamento, Primeiro Testamento, Bíblia Hebraica, Davi Baiense. E não é um dito isolado, mas ecoa uma linguagem bem presente nos profetas de Israel, pelo menos parte deles. E nós estamos aqui para falar sobre sacrifício. Vou falar sobre o sacrifício no Novo Testamento e na patrística, e principalmente na perspectiva de como eles acolheram essa imagem do sacrifício presente na Escritura de Israel, e não uma perspectiva puramente histórica, mas principalmente teológica, pensando aqui em quais são as intuições que a gente pode colher disso para uma compreensão sobre sacrifício. Então, nós estamos falando sobre sacrifício e o meu privilégio é falar sobre sacrifício na perspectiva de alguém cuja missão é realizar sacrifícios. Como os deuses, os sacerdotes de vários deuses, eu ofereço pães. Como os sacerdotes de Dionísio, por exemplo, eu ofereço vinho. E na Antiguidade Clássica, vários romanos consideravam que os judeus adoradores de Israel eram adoradores de Dionísio. E isso se devia a vários motivos, mas principalmente um motivo era o fato de que 2 vezes ao dia os judeus ofereciam vinho no seu templo a Javé. Dentre as tradições ou autores do Novo Testamento, os que mais se preocupam em explicar e desenvolver a noção de sacrifício de maneira mais explícita são aqueles justamente que estão mais preocupados com o Antigo Testamento, Hebreus e Apocalipse. A preocupação com a noção de sacrifício não é uniforme no Novo Testamento. Existem algo da noção de sacrifício importante a ser valorizado na tradição joanina, também em Paulo. Existe algo menos no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, e praticamente nada em Lucas e em Atos. E eu digo aqui praticamente nada, sabendo que isso aqui, dentro da academia, é um tema debatido. Algumas pessoas veem um pouco mais do que eu. Eu sou entre aqueles que são bem minimalistas quanto a observar a noção de sacrifício em Lucas e em Atos. E o que me parece, na realidade, é que Lucas e Atos, a obra lucana, está muito preocupada, na realidade, em observar a obra de Cristo e a fé cristã de uma perspectiva não tão sacrificial assim. De toda maneira, nós vamos focar aqui justamente nesses textos, como Hebreus e Apocalipse, que estão mais preocupados em explicar o que é sacrifício, ou não explicar, mas descrever, encenar o sacrifício. Para eles, a obra de Cristo significa entendê-la à luz da noção do sacrifício, como existia na religião de Israel, mas especialmente e especificamente sob as lentes apocalípticas do judaísmo do Segundo Templo. A pergunta é: que tipo de noção eles estavam bebendo dessa fonte? Então, existem muitas noções sobre o porquê as pessoas fazem sacrifícios. O sacrifício é uma daquelas práticas que, pelo menos na antiguidade, estão presentes em grande parte das religiões, na maioria das religiões. Existem várias práticas que estão presentes na maioria das religiões, várias práticas rituais, como orações, jejuns, dias consagrados, são presentes em várias religiões. Ainda e assim também
a noção de sacrifício. E existem várias explicações do porquê as pessoas apresentam sacrifício. É importante distinguir aqui. Uma coisa é explicar como o sacrifício surgiu, historicamente. Essa é a pergunta mais difícil de todas, porque o sacrifício ele é anterior à escrita. O sacrifício existiu antes de existir a escrita, e nesse sentido, a origem histórica do sacrifício se perde aí nas brumas da história. Mas uma segunda questão é explicar para os adoradores o que significava o sacrifício. E essa explicação do que significava não é uma só. Caio falou sobre isso aqui no começo da fala dele, de que em vários momentos, isso aconteceu especialmente no século XIX, no começo do século XX, a tentativa de dar uma explicação única ao sacrifício. Por que as pessoas faziam sacrifício? O que sacrifício significava? Significava isso. E aí, essa tentativa falha, obviamente, porque ela cria um tipo ideal de sacrifício, uma noção a qual todas as religiões que praticam sacrifício têm que, de alguma maneira, se enquadrar. E aí, obviamente, nem todas elas se enquadram bem, e essas que não se enquadram bem acabam sendo vistas como degenerações de uma noção original, mais primitiva e mais importante. Então, uma obra, por exemplo, que é muito importante para tratar de uma perspectiva antropológica sobre sacrifício, a obra de Marcel Mauss, ela faz isso. A obra de Mauss é muito importante, tá? É uma obra muito importante. Porém, ele padece disso. Ele pega o sacrifício levítico, o sacrifício do Antigo Testamento, e pega o sacrifício hindu e usa esses dois tipos de sacrifício para explicar qualquer tipo de sacrifício. E óbvio, as críticas a ele foram muitas ao longo das décadas, e porque a noção que ele tinha de sacrifício não se enquadra em tudo aquilo que foi praticado pela humanidade, e nem mesmo sequer na própria Bíblia hebraica. Você tem noções diferentes dentro da Bíblia hebraica. Então, uma maneira de resumir a noção que ele tinha sobre sacrifício é que sacrifício é uma forma de sacralização de alguma coisa. Então, é um processo de sacralizar e dessacralizar. Então, você faz sacrifício para tornar algo sagrado e também para que aquilo ali deixe de ser sagrado. Porque o sagrado é perigoso. O sagrado ele não pode ser levado para qualquer lugar. Então, quando algo transita para um universo sagrado, ele precisa passar por um sacrifício. O sacrifício ele faz essa transição do profano para o sagrado. E depois o inverso também. O sacrifício tira aquilo que é sagrado e torna ele disponível e acessível para as pessoas, de maneira que elas não sejam fulminadas quando entram em contato com aquilo que é sagrado. Então, essa noção é interessante, ela é importante, ela nos ajuda a ver algumas coisas que há na própria Bíblia, principalmente falando da Bíblia hebraica, na perspectiva de tornar sagrado, não tanto quanto na religião hindu, de deixar de ser sagrado, mas nós podemos ver algo de importante aí, mas essas noções, essas ideias de tornar o sacrifício compreensível através de uma ideia, elas não são satisfatórias, né? Então, existem várias maneiras de explicar o que é o propósito do sacrifício. O sacrifício é comida, o sacrifício é o dom, o sacrifício é destruição, o sacrifício é exorcismo. Então, uma noção muito antiga, pelo menos ela é tão antiga quanto as religiões registradas que nós temos, é de que o sacrifício é uma forma de alimentar as divindades. Então, uma determinada divindade tem fome e aí você alimenta essa divindade. O presente da comida, o presente do animal seria um presente para alimentar essa divindade, de maneira que a divindade coma ali conosco. Então, essa noção de alimentar a divindade, ela é presente na religião egípcia, na religião mesopotâmica e até nas religiões que apresentam sacrifício e fazem sacrifícios hoje. Por exemplo, o candomblé. No candomblé existe também essa noção de que as ofertas elas são maneiras de alimentar. Então, várias religiões usam essa noção do sacrifício como comida. É um tipo de noção presente em várias religiões. Não todas que apresentam sacrifício, mas em várias. E a Bíblia, ela conhece essa noção do sacrifício como uma forma de alimentar a divindade. A Bíblia conhece e, de certo modo, de maneira mais explícita, ela rejeita essa noção como explicação do culto de Israel, no Salmo 50, por exemplo, e também em outros lugares, mas há resquícios disso. A palavra resquício é uma palavra engraçada, até meio datada, mas há resquícios dessa noção de alimentar a divindade na Bíblia hebraica. Então, por exemplo, na seleção dos animais, o que é que se oferecia a Deus em sacrifício, em oferta principalmente? Comida e bebida. Ora, se você está ofertando comida e bebida, parece que você está querendo alimentar alguém, né?
E não era qualquer tipo de comida que poderia ser oferecida. Quais eram os animais que eram oferecidos? Eram principalmente animais que as pessoas podiam comer. Os animais que eram impuros não podiam ser oferecidos. Então, é como se existisse ali uma tentativa de alimentar a divindade, e essa tentativa de alimentar a divindade está ali por trás. Existe um resquício disso. Então, eram os animais comestíveis. Os animais comidos eram necessariamente animais puros, e embora a lista dos animais puros varie de religião para religião, uma regra é serem animais da pecuária rural. Não animais silvestres, nem animais de estimação. E essa escolha era dos animais mais adequados, portanto, para comer. Esse é um primeiro resquício que nós temos na Bíblia hebraica. Um segundo resquício é no tipo de coisa que nós oferecemos, como eu disse, comida e bebida. Existe um caso interessante quando, vocês lembram daquele momento em que Davi ele pede água de Belém, e aí os soldados de Davi vão pegar água em Belém, e naquele momento eles trazem água de Belém. Aquela água foi muito sacrificial para ser adquirida, foi muito custosa, ela custou sangue, na expressão que Davi usa, e aí Davi pega aquela água, ele não bebe a água, ele faz uma libação daquela água. Esse é um tipo de ritual que existe no Antigo Testamento, não é previsto pela legislação levítica, o oferecimento dessa água dessa maneira, mas ele apresenta ali essa libação, esse sacrifício de água como uma oferta a Javé, porque aquilo ali era algo precioso demais para ele, porque tinha preço de sangue, e por isso ele não podia receber esse preço de sangue. Mas ele oferece o quê? Aquilo que ele poderia beber, água. A aprovação do sacrifício, terceira coisa, a aprovação do sacrifício está ligada ao cheiro suave do animal, um indicativo para alguém que vai comer o animal. Em concepções mais interiorizadas do sacrifício, como no Salmo 51, a aprovação do sacrifício tem mais a ver com o coração do sacrificante. E aí, ao longo da minha fala aqui, na continuação, eu vou falar bastante sobre aquilo que o Caio mencionou no final, a ideia de autoentrega. Então, e como isso aparece no Novo Testamento e em Santo Agostinho. A comunhão é selada pelo fato de que os participantes do culto, em vários casos, comem a comida do animal, e existem vários trechos ao longo do Antigo Testamento que sinalizam também essa noção de que a ideia é que a divindade comesse aquilo ali. Você tem o caso de Gideão, por exemplo, oferecendo lá em Juízes 6. O caso de Gideão é muito complicado, porque envolve também a ideia do anjo do Senhor, anjo de Javé. E textos como Isaías 43, 24, que falam de Deus como sendo não saciado pelos sacrifícios. O que presume que a noção de sacrifício era para saciar a divindade. Então, existem vários momentos em que a Bíblia oferece, ela toca nessa noção também de oferecer comida à divindade. No entanto, não existe uma aprovação explícita dessa ideia na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento. O que há de interessante aí são duas coisas, que isso aqui é o que tem a ver com o que eu vou falar. A noção de banquetear com os deuses, que aparece em Êxodo 24, 10 e 11. Você tem ali os anciãos comendo e bebendo diante de Deus, numa mesa celestial. E também a noção do sacrifício como algo que é dado à divindade, que é entregado. E essa noção de entrega é uma das noções mais presentes, digamos assim. Essa dinâmica do dom na Bíblia é uma das maneiras de explicar o sacrifício como algo que é entregue a uma divindade. Então, os sacrifícios como dons, também em Juízes 6, por exemplo, também no Salmo 50, verso 5, se fala de como aqueles que ofertam fazem aliança com Javé através de sacrifícios. Mas existem outras noções, né? A ideia, a dinâmica do dom envolve três obrigações, digamos assim, nessa lógica antropológica. A obrigação de dar, a obrigação de receber e a obrigação de retribuir. Essa é a dinâmica do dom. E existem outras noções. Uma noção muito presente é a noção de exorcismo, pelo menos ao longo das religiões. Esse é um dos buracos da Bíblia hebraica. Por que na Bíblia hebraica não aparece explicitamente uma conexão entre sacrifício e exorcismo? Explicitamente. E aí, claro, algumas pessoas vão visualizar isso e vão interpretar as noções de pureza e impureza como sendo, de certa maneira, essa linguagem de exorcismo que estaria muito clara para as pessoas da época e não tanto para nós. Então, os comentaristas judeus na Idade Média, eles dizem que a fumaça dos sacrifícios de Israel expulsava os demônios de Jerusalém.
mas isso são comentaristas posteriores. Por que isso não está no Antigo Testamento? Por que o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, não fala disso? Esse é um dos buracos. Por que são um dos buracos? Porque todos os rituais da antiguidade, egípcios, mesopotâmicos, etc., mencionam a noção do sacrifício como sendo também exorcismo. Então, essa é uma das coisas que falta e que por que não está lá? Por que isso não está presente no Antigo Testamento? É uma pergunta que, obviamente, eu não vou responder aqui. Mas, falando de sacrifício, você tem, por exemplo, o ritual Akito, que era o ritual de reencenação da criação, de restauração da criação, que acontecia na religião acadiana 2 vezes por ano. Você tinha 2 momentos do ano, principalmente, o início do ano e o início da segunda metade do ano. Então, você tem o primeiro mês e o 7º mês, correspondente justamente aos festivais bíblicos do primeiro mês e do 7º mês, que faziam essa restauração. Em Levítico, o dia das expiações acontece no 7º mês. E em Êxodo, o dia das expiações acontece no 1º mês. Então, você tem uma correspondência ao ritual Akito, que era a purificação do universo através da purificação do templo. E nesse processo de purificação do templo existia o quê? A expulsão dos demônios. Então, o sacrifício ele tinha explicitamente, o espargir do sangue tinha explicitamente um sentido de expulsão de demônios. E um resquício disso aparece, por exemplo, lá em Tobias, na expulsão de um demônio através do incenso, de uma fumaça, daquilo que pode ser interpretado como um sacrifício doméstico. Embora a noção de sacrifício doméstico ela não apareça na legislação levítica como algo aprovado, ainda assim, por conta daquilo que ficou conhecido como a centralização do culto de Israel, ainda assim, existem, né, a religião ela continuou fazendo sacrifícios domésticos e Tobias ele pode ser visto como um exemplo disso. Então, um dos problemas para nós, quando nós queremos entender sacrifício hoje, é que a maioria de nós aqui nunca viu um sacrifício acontecer. A maioria de nós nunca viu um animal, por exemplo, ser sacrificado. Eu pretendia trazer aqui um vídeo, eu preferi não trazer na realidade, porque o vídeo poderia ser muito chocante para muitas pessoas, mas algo que é interessante e que tem a ver com a noção de sacrifício como destruição, é que eu acredito que é importante nós vermos sacrifícios acontecendo. Então, tem um vídeo, eu não vou colocar, mas vocês podem pesquisar depois. Você pode colocar lá no YouTube, Animal Sacrifice in Nepal. Nepal, o país. Então, provavelmente vai ser o primeiro vídeo, é um vídeo de 10 minutos, e você tem a maneira como o sacrifício acontece ali. Os vídeos, esse vídeo particularmente, ele enfatiza o momento da morte do animal. Então, uma das noções de sacrifício é do sacrifício como eliminação. De que sacrificar significa destruir, desfazer, matar, etc. Na linguagem corrente, no nosso português corrente, nós costumamos usar a palavra sacrificar assim. Por exemplo, quando um cachorro ou algum outro animal, ele precisa ser morto, nós falamos que vamos sacrificar o animal, algo assim. Como dando a entender que sacrificar significa matar, destruir, ou algo nesse sentido. O sacrifício ele envolveria uma certa violência necessária. Então, essa é uma das noções mais presentes em várias maneiras como o sacrifício é interpretado por vários estudiosos. A ideia do sacrifício como destruição, como violência. E violência, às vezes, sublimada. A ideia de que existe uma certa violência social, essa violência precisa ser canalizada de alguma maneira para um ambiente sagrado, onde ela vai ser contida, embora isso não funcione tanto, né? Mas vai ser contida de alguma maneira. Então, isso aí aparece, por exemplo, em René Girard, e isso aparece em vários outros acadêmicos. A linguagem popular é essa. E essa linguagem popular do sacrifício é interessante não tanto pela noção de destruição, mas por ter algo da dinâmica do dom, da entrega, né? Do dar, receber e retribuir. Então, como nós observamos aqui, isso aqui são apenas alguns exemplos, existem vários exemplos de como religiões e estudiosos, etc., entenderam os sacrifícios. Eu, digamos assim, não me alinho tanto àqueles que veem o sacrifício como destruição, e por isso eu mencionei esse vídeo. Uma coisa que acontece na maneira como vários rituais de sacrifício são realizados é justamente uma tentativa de fugir da morte do animal, uma tentativa de esconder a morte do animal e uma tentativa de tornar essa morte o mais rápida possível, o mais limpa possível. Por quê? Porque a ideia, o que está em jogo ali não é a morte, o sofrimento do animal, mas sim que aquilo ali termine para que aquilo seja usado da melhor maneira. Então existe justamente uma tentativa de diminuir a violência que acontece ali, não de acrescentar violência. Mas, claro, isso aqui que eu estou dizendo é extremamente debatível, tá? Estou apresentando aqui uma perspectiva particular sobre isso. Mas, nesse vídeo, isso se sinaliza, né?
A ideia de que você tem que dar um golpe só sobre o animal, no pescoço dele, para que ele morra de uma vez e para que não haja um sofrimento ali do animal. Então, eu vou apresentar aqui para algumas pessoas eu vou apresentar, outras pessoas já conhecem, um conceito que ele é datado, tá? Ele é um conceito datado. E embora ele seja datado, ele ainda é importante e ainda está por aí quando a gente fala de sacrifício, e ele é muito importante para entender como o Novo Testamento e a patrística absorvem a noção de sacrifício. Então, esse conceito é o conceito de era axial, é o conceito do Jaspers. E a ideia de que, num dado momento da história da humanidade, essa é a narrativa, certas religiões, e esse período é principalmente entre o século 8 e o século 3 a.C., tá? É mais ou menos por aí. Portanto, é o período que cobre a Bíblia hebraica, principalmente, mas também cobre diversos estratos da religião hindu, das religiões chinesas, da religião romana. Então, mais ou menos nesse período, nesse momento, do século 8 até o século 3 a.C., houve um processo que afetou várias religiões ocidentais e orientais. E esse processo trouxe uma ressignificação uma ressignificação do sacrifício. Então, eu prometo que, embora a gente esteja falando do século 8 até o século 3, a gente vai chegar em algum momento no Novo Testamento e na patrística, daqui a umas 2 horas, mais ou menos. Então, a noção da era axial é essa ideia. Houve um período na história da humanidade onde o sacrifício passou a ser interpretado de outra maneira, um processo transformativo na maneira de observar o sacrifício. E por que isso é importante? Porque quando a Bíblia foi escrita, esse processo já estava em curso, já estava acontecendo, e a Bíblia, de certa maneira, pega algo desse processo. E qual é o processo? O processo é ver aquilo que o sacrifício é como um rito objetivo e passar a interpretar, dentro desse rito objetivo, o seu sentido num sacrifício interior, uma interiorização, espiritualização, uma sublimação do sacrifício. A ideia é, o mais importante não é aquilo que está acontecendo visivelmente, mas o sacrifício interior, a disposição ou a atitude interior dos ofertantes. Você tem, por exemplo, no dia das expiações, em Levítico 16, a noção de que os ofertantes deveriam afligir, pelo menos assim como se diz nas traduções mais comuns, afligir a sua alma, afligir a sua vida, ou, enfim, existem outras traduções possíveis, mas deveria existir ali algo de um processo penitencial dos ofertantes naquele momento. Então, existem muitas críticas à noção da era axial e desse processo de espiritualização, e eu não pretendo defender a maneira como o próprio Jaspers usa essa questão, eu trato essa questão. A minha tese aqui, para entender isso, é uma tese bem mais modesta, de que várias religiões, nesse período, tiveram um fenômeno de ressignificação do sacrifício, e esse fenômeno é comparável. Tá? Então, não é uma noção presente em uma religião, não é só no Antigo Testamento, não é só na religião de Israel, e não é também algo que distingue radicalmente religiões. Alguém poderia, por exemplo, comparando o sacrifício no hinduísmo e no budismo, dizer, a ressignificação do sacrifício é uma distinção entre o hinduísmo, mas não é. Da mesma maneira, não é uma distinção entre o judaísmo e o cristianismo, porque as religiões mais antigas, como o judaísmo e o hinduísmo, também fazem essa ressignificação do sacrifício. Então, a interiorização do sacrifício não é uma rejeição do sacrifício. Então, nós temos que tomar esse cuidado para não fazer uma dicotomia entre esses dois momentos. É uma transformação do seu funcionamento e um esclarecimento do seu propósito. Por que é importante não fazer essa dicotomia? Porque isso acontece principalmente em vários autores protestantes do final do século XIX, começo do século XX, tratarem os sacerdotes antigos como farsantes. A ideia é, por exemplo, imagine que dentro de uma determinada religião ou cultura havia a noção de que o sacrifício é para alimentar a divindade. Os adoradores enganados achavam que estava alimentando a divindade, e o sacerdote que estava ali no lugar mais oculto via que a divindade não estava comendo nada, via que ele mesmo comia aquilo que era oferecido aí, e, portanto, ele era um farsante que estava enganando todo mundo naquele processo. Isso funciona se nós fizermos uma radicalização entre o que era antes e o que é depois. Mas se eu trato, na realidade, o sacrifício como desde o princípio algo que envolve mais do que aquilo que os olhos veem,
Eu não preciso tratar os sacerdotes como façantes. Os sacerdotes, assim como os adoradores, sabiam. E principalmente uma coisa importante nesse processo é entender que, na realidade, os sacrifícios, eles não foram sempre ocultos. Na realidade, sempre existiu o sacrifício visível pelas pessoas, então não havia... Então os próprios adoradores sabiam, em vários momentos, que o sacrifício eles não eram para literalmente ser comido pela divindade da mesma maneira como nós comemos, mas que era um processo mais sutil. Então, dentro desse processo de transformação do sentido do sacrifício, nós vemos que ele não significa rejeição. Esse processo de transformação envolve aquilo que Oséias e outros profetas dizem: misericórdia quero e não sacrifício, o que mostra uma prioridade aí. Mas ele envolve também um cuidado mais profundo com o próprio sacrifício. Malaquias é um exemplo desse cuidado mais profundo com o sacrifício. As pessoas nas igrejas evangélicas lembram de Malaquias quando vão falar do dízimo, né? Mas Malaquias fala muito mais do que isso, ele fala do culto em geral, e o dízimo é parte desse culto sacrificial. Então Malaquias ele tem justamente esse cuidado, a partir dessa perspectiva de interiorização do sacrifício, de observar se o sacrifício estava sendo bem feito ou não. Ou seja, o desleixo dos adoradores com o sacrifício significava uma atitude interior mais vil. Então, em Malaquias 1:9 nós lemos: agora, pois, suplicai o favor a Deus, que nos conceda a graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nesse processo, a qualidade do sacrifício era algo importante. E essa qualidade do sacrifício aparece no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A ideia de que, para que o sacrifício ele fosse bem feito, não bastava cumprir apenas os requisitos prescritos, mas que havia uma disposição correta, uma disposição de amizade correta. E isso seria muito natural, mesmo antes dessa era axial, seria muito natural para os adoradores saberem que... talvez tenha saído, aí eu não sei como é que eu volto aqui. Saberem que, se alguém puder vir aqui, não sei se o Davi está aí, enfim... seria muito natural para os adoradores saberem que a divindade ela não seria facilmente comprada. Então você tem várias expressões que aparecem na Bíblia hebraica e no Novo Testamento, como, por exemplo, aceitável, aprazível, agradável. E essas expressões elas aparecem como qualificações daquilo que era o sacrifício. Nem todo sacrifício era aprazível, aceitável ou agradável. Entendendo aqui a partir desse texto de Malaquias, aprazível, aceitável ou agradável, como aquilo que agradava a Javé, aquilo que ele aceitava, aquilo que fazia com que ele se comprometesse com um favor em retorno. Então, a própria Bíblia hebraica, o próprio Antigo Testamento já foi escrito sob esse processo de interiorização do sacrifício. E por conta disso é que quando o Novo Testamento e os pais da igreja vão procurar espiritualizar o sacrifício, eles procuram justamente esses textos dos antigos profetas. O Salmo 51 é um exemplo. É o exemplo magno, é o exemplo máximo disso, que é usado por Santo Agostinho, como nós vamos ver aqui. Então, se você não sabe desse processo, você não sabe que houve um processo de espiritualização muito antes do Novo Testamento, você pode ler a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento como sendo isso. Como se o Antigo Testamento fosse uma ênfase no ritual e o Novo Testamento fosse uma ênfase no sacrifício do coração, no interior, na virtude, na bondade, no amor, etc. Mas, na realidade, esse processo é muito anterior ao surgimento do Novo Testamento. Então, nós podemos acabar lendo a diferença entre os dois testamentos como sendo muito mais pobre do que ela na realidade é. Primeiro ignorando que o próprio Antigo Testamento já está nesse processo de interiorização do sacrifício e depois tratando a mudança no sacrifício como se ela fosse uma diferença entre a antiga aliança e a nova, como se fosse algo meramente pactual. Então, nesse processo, além dessa qualificação do sacrifício, um dos fenômenos associados a essa espiritualização é a equiparação dos sacrifícios. A partir do momento em que o adorador ele tem o seu sacrifício julgado mais pela disposição do seu coração, mais pela sua interioridade, do que propriamente pelo rito, embora o rito não fosse desprezado, mas a partir do momento em que essa disposição ela é tratada como sacrifício, lembra lá do Salmo 51, sacrifícios são o coração contrito. Então, a partir do momento em que o sacrifício ele é tratado como algo interior, como uma disposição interior dos adoradores, nós observamos que
esse mesmo tipo de disposição pode estar presente em outras práticas sociais que não são os sacrifícios do templo. Então, a partir desse momento, outros atos passam a ser tratados também ou equiparados aos sacrifícios. Nós temos alguns exemplos disso que aparecem particularmente no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. Música e ação de graça são tratados na Bíblia como sendo sacrifícios, o corpo é tratado como sacrifício, serviço, doações, obediência e cuidado aos pais, orações, sofrimentos injustos suportados com paciência, fazer justiça, o martírio apostólico. Então, essas e outras práticas ou vivências sociais são tratadas também como sacrifício. Por quê? Como é que nós sabemos? Em vários momentos a Bíblia não diz essas coisas são sacrifícios, mas porque a Bíblia qualifica essas coisas usando uma linguagem sacrificial, dizendo elas são aceitáveis, elas são aprazíveis, elas são favoráveis. E, além disso, em outros textos se usa uma linguagem explicitamente sacrificial, como em Romanos 15, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala das contribuições para o seu ministério, para o ministério da igreja e para os pobres, ele diz, em Romanos 15, 16, que ele, seja ministro, liturgon, de Jesus Cristo para os gentios, ministrando, hierogunta, o evangelho de Deus para que seja agradável a oferta do gentio santificada pelo Espírito. Então, Paulo se apresenta ali como esse sacerdote, ou pelo menos numa linguagem sacerdotal, para recolher essas ofertas e apresentar essas ofertas para os pobres em Jerusalém. Então, existem diversas práticas sociais que são tratadas. E até hoje elas são tratadas por exemplo, pelo judaísmo. Até hoje várias dessas práticas, como por exemplo, a prática das esmolas, é tratada como sendo sacrificial, como sendo sacrifício. Isso já aparece no Antigo Testamento, isso aparece lá em Tobias, por exemplo, isso aparece no Sirácida, isso aparece no judaísmo do Segundo Templo e aparece no judaísmo até hoje, aparece no Talmud. Então, isso é algo que o judaísmo carrega, não é algo que distingue o cristianismo do judaísmo. Então, um dos fenômenos associados é essa equiparação. Então, diante disso é que a gente já começa a perceber como o Novo Testamento bebeu de uma dimensão sacrificial muito intensa, de uma certa percepção do sacrifício muito intensa. Então, uma maneira de entender, digamos assim, a missão daquilo que o Novo Testamento, em alguns lugares, chama de igreja, é entender a essência, entender como ela é retratada no Novo Testamento. Como o Novo Testamento retrata a igreja? Há muitos retratos da igreja no Novo Testamento, mas eu quero particularizar o da igreja como templo. Isso aparece em vários lugares, isso aparece em 1 Coríntios, isso aparece em Efésios, isso aparece em 1 Timóteo, isso aparece em vários extratos do Novo Testamento. Essa noção de que a igreja é um templo, um santuário, é um lugar de sacrifícios. E aparece em 1 Pedro, nesse texto que está aí projetado. Então, o que é o templo? Essa é uma pergunta importante a se fazer. O templo, ele é um lugar de sacrifícios. Ele é um lugar de perdão e purificação. É um lugar sagrado, um lugar da habitação da presença divina. É um lugar de rituais, é um lugar, embora os rituais, óbvio, não se restringam ao templo, é um lugar de bênção e é um lugar de oração. Então, 1 Pedro 2,5, nós temos a imagem da comunidade cristã como sendo templo ou santuário, e existe aí uma especificação do que isso significa. Então, em 1 Pedro 2,5 nós lemos: chegando-vos para ele, para Cristo, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, existe aí uma referência a sacrifícios espirituais. Óbvio que a gente não deve aqui projetar nessa expressão sacrifícios espirituais tudo aquilo que Jaspers ou a academia depois disse sobre a espiritualização do sacrifício. No entanto, existe a noção de que a igreja, ela, por ser essa casa espiritual, esse templo, ela tem como papel oferecer sacrifícios. Então, uma maneira muito comum em vários ambientes cristãos de definir aquilo que é a missão dos cristãos é através do texto de Mateus 28, 19. Né? Então, é um texto importante que fala daquilo que aconteceu quando Cristo ressuscitado teve um contato com os seus 11 apóstolos ali. E ali ele explica aquilo que eles deveriam fazer. No entanto, na realidade, pouco dizer que isso é uma explicação da missão da igreja. Muitas pessoas, quando se perguntam sobre a missão da igreja, perguntam, por exemplo, mas e qual é o lugar, por exemplo, da ação social, daquilo que a sua atividade política, a atividade política da igreja, a atividade social, o cuidado com as pessoas marginalizadas.
qual é a missão da igreja nesse processo? E aqueles que veem a missão da igreja a partir de Mateus 28, 19, vão dizer que a missão da igreja é ensinar sobre isso e que cada um cuide dos necessitados como quiser na sua vida particular. A igreja seria uma escola e, enfim, cada um é que faça aí o que pode. No entanto, se eu entendo que a igreja ela é um templo e que o templo tem a necessidade e a missão de realizar sacrifícios, e eu entendo que isso acontece num processo onde, por exemplo, o cuidado com os necessitados, o cuidado com as pessoas marginalizadas é sacrifício também, é entendido como sacrifício. Eu entendo que a missão da igreja, na realidade, é bem mais ampla. Então, existe aí uma porta no Novo Testamento para uma eclesiologia sacrificial, para um entendimento sacrificial da missão da igreja. Não uma rejeição da religião do sacrifício, mas um aprofundamento da religião do sacrifício. A preocupação com o sacrifício, ela não é, como eu disse, uniforme no Novo Testamento. E em Hebreus e em Apocalipse nós temos, no Apocalipse de João nós temos aquilo que é o mais intenso da linguagem sacrificial no Novo Testamento, pelo menos na minha opinião. Então em Hebreus nós temos 3 contribuições principais. O Hapax, a ideia de que o sacrifício de Cristo ele foi realizado uma vez. Então você entende a morte e o sofrimento, etc., de Cristo em termos sacrificiais, e a ideia de que aquela ali foi feita uma vez. Ele é definitivo. Existe algo que aconteceu ali que não é repetido, algo que aconteceu ali é definitivo. E essa é a dimensão, por exemplo, do sacrifício mais absorvida e acentuada na Reforma Protestante. Mais do que... Essa dimensão não era desconhecida antes disso, mas ela é uma das mais acentuadas pela Reforma Protestante. Então, quando um protestante, ele adentra o universo do sacrifício, para tratar do sacrifício de Cristo, ele normalmente acentua essa ideia de que o sacrifício, ele aconteceu uma vez, ele é definitivo, ele é perfeito, ele não precisa ser completado. Será? Então, a gente vê, por exemplo, no entanto, ainda em Hebreus, nesse processo, Hebreus 12, a comparação entre o Monte Sinai, a antiga aliança nessa linguagem que não é a linguagem ali, e a Jerusalém Celeste. E essa Jerusalém Celeste, ela é apresentada, esse processo pelo qual os cristãos na Terra participam de um culto celestial, que aparece também depois em Apocalipse, é apresentado em conotações que podem ser vistas como sacrificiais também. A expressão que é usada ali, e que cada tradução coloca da maneira que quer, na realidade, não existe um acordo sobre como traduzir essa expressão, panegiris. Essa expressão ela pode ser entendida como uma festividade sacrificial, da qual a igreja na terra participa com respeito àquilo que é feito celestialmente. Então, essa é a primeira contribuição de Hebreus, a ideia do sacrifício definitivo. A segunda é a ideia do sacrifício de obediência, que está presente também, óbvio, naquilo que nós encontramos no Antigo Testamento, e, portanto, é uma recepção do Salmo 40. O Salmo 40, ele repete algo parecido lá com Oséias 6, de que Deus não quer sacrifícios, e a expressão é: sacrifício e oferta não quiseste, e os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis que venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então, esse Salmo 40 é lido nesse processo como sendo essa transformação do sacrifício na obediência. O sacrifício é a obediência. E, portanto, o sacrifício que Cristo realiza é a obediência que Cristo faz. E, em terceiro lugar, a intercessão celeste do sumo sacerdote. Essa é uma das contribuições de Hebreus, tratar aquilo que Cristo faz celestialmente hoje como sendo intercessão. Ele vive a interceder por nós, como diz certa tradução lá de Hebreus 7, vocês conhecem. Então, essas são as contribuições principais de Hebreus. E no Apocalipse, existe algo muito próximo disso. O sacrifício no livro do Apocalipse, ele é central. O descortinar da realidade celestial para o vidente é um descortinar do culto ao Cordeiro, de uma adoração contínua ao Cordeiro, e essa adoração contínua ao Cordeiro acontece dentro de um ambiente sacrificial muito parecido com aquilo que pode ser imaginado como sendo o culto antigo israelita, com, por exemplo, incenso, com vestes e tudo mais. Então, existe uma linguagem ali do culto sacrificial aparecendo. E assim como nós temos algo que pode ser lido lá em Êxodo, como significando que existe um modelo, é assim que Hebreus lê, e assim que nós podemos interpretar que parte dos cristãos leram o livro de Êxodo, como significando que o antigo santuário, ele foi construído a partir de um modelo celestial. Hebreus faz isso dentro de uma perspectiva que eu considero bem neoplatônica. Então, existe a ideia de que existe um protótipo celestial ali que está sendo imitado na Terra. Portanto, assim como o santuário terrestre ele é sacrificial, o santuário celeste é sacrificial
também. E então o sacrifício ali é constantemente celebrado, ele é central na dinâmica celeste. É através do sacrifício que o livro ele pode ser aberto. O santuário celestial, ele aparece ali no livro do Apocalipse, ele aparece em Hebreus também, e ele aparece na literatura, ele é central na literatura apocalíptica, a representação da realidade celestial como sendo um santuário, como sendo um templo. Os mártires, e aqui é uma das coisas que eu considero mais importantes e centrais, eu acredito que se você não entender isso, você não entendeu o livro do Apocalipse. É que os mártires, eles estão num lugar central. Os mártires eles têm uma posição central no livro do Apocalipse. Eles aparecem de uma maneira mais explícita no capítulo 6, quando eles aparecem sob o altar, e eles aparecem como figuras que morreram, eles foram martirizados pela besta. E o sangue deles está debaixo do altar, reencenando o sacrifício do Antigo Testamento, a ideia de que o sangue ele é derramado ali. Mas não é o sangue do cordeiro, é o sangue dos mártires. Ou seja, os mártires, de certa maneira, eles participam no sofrimento e na morte deles, dessa reencenação ou dessa restauração do sacrifício. Margaret Barker, ela leu o livro do Apocalipse assim, à luz daquele ritual aquito mesopotâmico de restauração, de reencenação, de regeneração da criação. Então os mártires eles estão debaixo do altar e eles estão clamando, né? O sangue deles clama. Existe ali a noção no livro do Apocalipse, que aparece lá em Mateus 23, aparece em outros textos do Novo Testamento, aparece em Hebreus, aparece principalmente nos textos apocalípticos do Novo Testamento, a ideia de que o sangue clama. E o sangue dos mártires clama. E é através do clamor do sangue dos mártires que aparece o juízo da Babilônia. A Babilônia ela é julgada a partir do clamor dos mártires, e com isso acontece a conversão das nações. As nações que anteriormente estavam contra Deus e contra o Cordeiro, aparecem depois do juízo da Babilônia, adorando a Deus e ao Cordeiro. Então, o sangue dos mártires, ele provoca o juízo da Babilônia, e com isso provoca a conversão do mundo. Então, de certo modo, o sangue dos mártires é o que traz o juízo sobre a Babilônia e, portanto, a conversão das nações. E por isso, Cristo é representado no livro do Apocalipse de João como cordeiro, né? Nada mais justo. Então, os pais da igreja, eles têm outras noções de sacrifício também. Outras noções, outras maneiras de interpretar a obra de Cristo além do sacrifício, melhor dizendo. Eles interpretam a obra de Cristo de várias outras maneiras, assim como o Novo Testamento também faz. Existe uma diversidade de linguagens. Um exemplo bem pitoresco é aquele da linguagem do resgate dado ao diabo, né? Cristo ele foi um resgate dado ao diabo. Essa é uma imagem que aparece em Santo Agostinho, aparece em alguns, em São Gregório, aparece em vários pais da igreja. Então, eles falam também, por exemplo, da celebração cristã da Eucaristia, ou ceia do Senhor, como sendo sacrifício. E no livro 10 da sua Cidade de Deus, Agostinho ele faz uma descrição teológica do sacrifício. Ele faz uma explicação teológica do sacrifício. E esse processo de explicação do sacrifício, ele acontece numa rivalização dos sacrifícios romanos. E aqui eu considero que esse livro 10 da Cidade de Deus é um dos mais importantes para você entender a Cidade de Deus e para você entender Santo Agostinho e, através dele, entender parte da patrística. A Cidade de Deus é a última grande apologética cristã da Antiguidade. Ela defendia os cristãos da acusação de que a adesão ao cristianismo levou à queda de Roma. Essa era a acusação. O mundo deixou de adorar os deuses romanos e, por isso, Roma ficou desprotegida. Roma, que viveu por 1000 anos, agora, quando ela se tornou cristã, ela caiu. Então, óbvio que, para quem era pagão, isso era interpretado como sendo uma resposta ao desprezo que foi dado aos deuses romanos. E Agostinho escreve fazendo defesa contra essa noção. E, por isso, ali ele rivaliza os sacrifícios romanos. Por quê? Porque, no entender de Santo Agostinho e de parte, inclusive, da patrística, a gente pode ver isso fortemente também em Hebreus, adoração significava sacrifício. Adorar era sacrificar. Outras noções vão sendo acrescentadas, mas fundamentalmente adorar é sacrificar. Dentro de uma certa narrativa, por exemplo, o cântico, a música se torna adoração também, no momento em que o sacrifício ele é centralizado na mão dos sacerdotes, e aí o povo vai fazer o quê? Ele vai ficar observando, simplesmente olhando ali o teatro do sacrifício, o povo tem que fazer alguma coisa. Então o povo faz o quê? Cantar, né? Então essa ideia da adoração como sendo cântico, ela dentro de uma certa narrativa aparece aí. Você não precisa necessariamente acreditar, eu não acredito nisso que eu acabei de dizer, tá? Dizendo aqui para vocês. Então,
Dentro da cidade de Deus, Agostinho ele faz essa rivalização com os sacrifícios pagãos. Porque o que ele quer mostrar? Que os próprios sacrifícios pagãos, eles não podem ser tratados, né? O descuido com o sacrifício para os deuses de Roma não pode ser tratado como a causa da queda do Império Romano, porque os sacrifícios romanos não eram lá essas coisas todas. É isso que Santo Agostinho quer mostrar. E aí ele rivaliza com esses sacrifícios romanos. Então, uma coisa que ele pega nessa argumentação, ele observa as várias imagens daquilo que era a vida ideal dentro da filosofia grega e da filosofia romana. E óbvio, como bom platonista, ele encontra nos platônicos a imagem ideal daquilo que era a vida ideal, que é encontrar felicidade na união com o bem absoluto, Deus. E Agostinho concorda com isso, ele concorda com essa noção. O ideal da felicidade é essa união com Deus, e essa união com Deus era uma questão de culto. Isso aí os romanos poderiam concordar com ele. Os sacrifícios romanos, eles seriam insuficientes porque eles se dirigiam a deuses menores, e o ideal platônico era do Deus absoluto. Então, por conta disso, havia digamos assim, uma contradição entre aquilo que os intelectuais romanos diziam e aquilo que era a prática sacrificial romana. Então, como bom neoplatonista, a ênfase neoplatônica na interioridade e na espiritualidade se encaixam bem naquilo que era a espiritualização do culto e do sacrifício. Apelando para as palavras do Salmo 51, Santo Agostinho escreveu na cidade de Deus: o sacrifício é sacramento visível do sacramento invisível. Vou colocar aqui, inclusive, para vocês acompanharem essa... O sacrifício é sacramento visível do sacramento invisível, ou seja, é sinal sagrado. Eis porque a alma penitente, a que se refere o profeta que ele se refere ao autor do Salmo 51, ou o próprio profeta, invocando a clemência divina, exclama: se houvesses querido sacrifícios, eu te-lo-ia sem dúvida oferecido. Mas não te deleitarás em holocaustos. Sacrifício para Deus é espírito atribulado. Deus não despreza o coração contrito e humilhado. Aqui você tem um texto do Antigo Testamento que retrata essa espiritualização do sacrifício e, óbvio, quando Agostinho quer espiritualizar o sacrifício, para onde ele vai? Ele vai se pegar nesse argumento. Então, ele continua dizendo: observe-se que onde disse que Deus não quer sacrifício, ali mesmo mostra que Deus quer sacrifício. Logo, ele não quer sacrifício de animal morto, mas o sacrifício do coração contrito. Mais adiante, no mesmo livro, ele diz: a prece e os louvores constituem a expressão da oferenda interior. Saibamos, pois, quando sacrificamos, que apenas a Ele pertence o sacrifício visível, de que devemos ser, no segredo do nosso coração, o sacrifício invisível. E aí, Santo Agostinho oferece uma definição de sacrifício. Verdadeiro sacrifício é toda obra que praticamos para nos unirmos a Deus em santa união, aquela noção platônica. Quer dizer, toda obra relacionada com o supremo bem, princípio único de nossa verdadeira felicidade. Então, nesse sentido, para Santo Agostinho, tudo na religião cristã é sacrifício. Tudo aquilo que se faz é sacrifício, porque tudo tende a essa obra da nossa união com Deus. E, portanto, ele assume um processo de espiritualização do sacrifício e amplia esse processo. Então, ele define sacrifício de uma maneira mais ampla, de tal modo que a gente não pode dizer que nada que não é feito tendo Deus como intenção é sacrifício. Então, ele apresenta a Eucaristia no centro da celebração cristã, garantindo que essa autoconsciência sacrificial da igreja fosse sempre preservada e que o sacrifício não fosse entendido como destruição. Por quê? Se eu entendo o sacrifício do animal como sendo o centro do processo, óbvio que eu vou observar a destruição como sendo algo essencial. Mas se eu ofereço o meu coração como sendo o centro do sacrifício, então o sacrifício não significa mais destruição. Sacrifício não significa mais morte. Sacrifício significa união. E, portanto, o sacrifício, em vez de destruir, o sacrifício constrói, né? O sacrifício, ele eleva algo. Então, para finalizar, Santo Agostinho diz: toda a cidade do Redentor, a sociedade dos santos, é como que sacrifício universal oferecido a Deus pelo soberano pontífice, Cristo, que em sua paixão se ofereceu também a si mesmo por nós, para transformar-nos em membros do chefe Augusto que desceu sob a forma de escravo, forma que oferece a Deus e na qual se ofereceu. Eis o sacrifício dos cristãos, muitos, um só corpo em Cristo. Tal mistério a igreja também o celebra assiduamente no sacramento do altar, conhecido dos fiéis, em que mostra que se oferece a si mesma na oblação que faz. Então, Agostinho entende a igreja
e o seu culto como sendo uma participação naquilo que Cristo fez e realizou. Não algo que é acrescentado, não simplesmente algo que faz referência àquilo que Cristo fez e realizou, ao sofrimento, à paixão de Cristo, mas sendo uma continuação dessa paixão de Cristo. Então, Santo Agostinho toma as palavras de Oséias para dizer: a misericórdia é o verdadeiro sacrifício. Concluindo isso, nós observamos que nesse processo nós não precisamos ver uma rejeição da religião do sacrifício, mas a sua interiorização. Essa seria uma intuição que a patrística tem a oferecer, bebendo de algo que já está ao longo da Bíblia, tanto hebraica quanto cristã, e que isso não é algo do Novo Testamento, não é uma realidade posterior, mas é algo que vem de uma reflexão muito anterior, embora a patrística ofereça suas próprias intuições a respeito de como isso afeta a autoconsciência dos cristãos. É isso. Obrigado.